aula de hoje, a gente vai trabalhar um assunto relacionado à fisioterapia pediátrica e à fisioterapia neonatal. Então, a gente vai começar a explorar esse universo e a gente vai trabalhar um pouco sobre a anatomia, tá? Então, olha só, a gente vai falar um pouquinho de anatomia do recém-nascido e da criança, que é um assunto que entra dentro da parte de pediatria e neonatologia. A gente vai dar enfoque aqui principal, pessoal, aos temas que são mais relevantes, que aparecem mais nas provas e que também são os temas que muitas vezes a gente precisa ter como base para depois ter um entendimento correto, um entendimento bom dos demais assuntos. Então, às vezes a gente começa com um assunto que é mais introdutório, mas esse assunto é justamente para a gente dar início e formar a nossa base de conhecimento para que depois os outros assuntos que vierem sejam assuntos que a gente consiga facilmente trabalhar, tá bom? Então, vamos lá. Bem, quando a gente fala em anatomia, a gente entende que a anatomia é uma parte, né, que a gente, da ciência que estuda a constituição do corpo humano, né, na anatomia humana, e faz a descrição e correlação de determinadas estruturas. Quando a gente pensa, pessoal, no recém-nascido e na criança, a gente tem que ter a seguinte perspectiva. Então, só olhando aqui um pouquinho, o que que acontece? O recém-nascido e a criança não são necessariamente um adulto em miniatura. Essa anatomia do recém-nascido, a anatomia da criança, ela é diferente e ela vai se modificando à medida que a pessoa vai crescendo, vai envelhecendo, para que possa chegar nesse modelo que a gente tem do adulto, tá? Mas é um processo contínuo de mudanças e de forma alguma a gente deve entender que simplesmente você tem, né, na criança ou no bebê, um adulto pequenininho, tá? Então hoje a gente vai ver alguns temas, ver alguns detalhes que dizem respeito a essas diferenças principais. Vamos lá. Então olha só, essa anatomia do recém-nascido e da criança é dinâmica, funcional, tá? E relacionada à solicitação e necessidade de adaptação às demandas ambientais. Então essa anatomia, ela vai ser muito relacionada com aquilo que a criança precisa para aquele momento, que a gente chama de necessidade ambiental. Também, pessoal, ela vai ser mediada pelo desenvolvimento neurosensório-motor, né? Que a gente estuda lá na parte de desenvolvimento neurosensório-motor normal. Então, à medida que a criança cresce, à medida que ela se desenvolve, ela vai modificando a sua estrutura neurológica, a sua estrutura sensorial, a sua estrutura psicológica e também a sua estrutura motora. Então, tudo isso, né, dentro daquilo que a gente conhece como desenvolvimento neuropsicomotor normal, envolve o universo da criança à medida que ela vai se desenvolvendo. Tudo isso tem relação. Isso quer dizer o quê, pessoal? Que se porventura lá na frente, a gente, né, vai ver em alguns casos, mas se porventura essa criança vier a ter alguma alteração nesse processo, seja uma alteração neurológica, seja uma alteração sensorial, uma alteração motora, uma alteração psíquica, isso pode de alguma forma influenciar nessa anatomia da criança. Por quê? Porque à medida que ela vai crescendo e vai se desenvolvendo, desenvolvendo as suas habilidades, desenvolvendo a sua capacidade cognitiva, o seu cérebro, ela também vai desenvolvendo o seu corpo, tá? Então, eu costumo dar um exemplo que é muito palpável para a gente dentro da pediatria, que é a criança, por exemplo, que tem a paralisia cerebral e que sofreu esse processo da paralisia cerebral no nascimento, por exemplo. E aí, pessoal, o que que acontece? Essa criança, ela já vai ter um déficit, ela já vai ter uma desvantagem neurológica, uma desvantagem devido à lesão que ela teve. Consequência disso, o que que acontece lá na frente? O desenvolvimento muscular, articular, ósseo, também não é normal, entre aspas. Não é igual a uma criança que não teve essa desvantagem. Então, a gente tem que ter essa ideia que quando a gente olha
uma criança com paralisia cerebral, por exemplo, eu não posso comparar ela, mesmo que ela tenha uma hemiplegia, eu não posso comparar ela com um adulto que teve um AVC, tá? Por quê? Porque o adulto, ele se desenvolveu normalmente, chegou em determinado ponto da vida, infelizmente ele teve uma alteração. A criança, ela já parte, né, do princípio ali com a desvantagem, tá? E essa desvantagem que eu tô falando aqui, pessoal, não é pejorativa, é só pra gente entender que isso pode influenciar o desenvolvimento. E que influenciando o desenvolvimento, as estruturas musculoesqueléticas, anatômicas não vão crescer normalmente e isso vai trazer consequências futuras para a criança, tá bom? Só para a gente ter esse entendimento. Então vamos lá. Como a gente vinha falando, pessoal, vale a pena a gente frisar essa frase aqui, ó. A criança, né, as crianças, elas não são adultos miniaturizados, elas não são uma pequena amostra do que a gente é, tá? Eles têm questões anatômicas próprias e diferenciadas, ok? E essas questões anatômicas próprias e diferenciadas, muitas vezes vão estar ligadas às alterações que a gente vai ver. Bem, então a anatomia da criança, ela demonstra claramente, desde dos aspectos do desenvolvimento intrauterino normal, tá? Que ocorrem transformações morfológicas naturais que possibilitam ao feto chegar à condição de neonato, desde lactente, que poderá atingir a idade escolar, de pré-puberdade, chegando na idade adulta, à conformação corporal, cujos traços, então, são parecidos, né? Tem o genótipo e o fenótipo do indivíduo adulto. Então, o que quer dizer aqui, pessoal? Se a gente pensar assim, ó, desde o desenvolvimento embriológico, né? Quando o ser humano é um embrião, depois ele passa a ser feto, depois ele passa a situação de neonato, lactente, depois de lactente ele passa para a idade que a gente chama de pré-escolar, depois escolar, na sequência entra no processo de pré-puberdade e depois a puberdade. E aí, pessoal, quando tem a puberdade, é o momento onde acontece a maturação daquele indivíduo. Por conta do quê? Por conta das influências hormonais. Então, nesse momento, né, a hora que chega a puberdade, a gente aí sim vai ter a estrutura, vai ter a anatomia, vai ter a fisiologia dessa criança que vai se tornar, então, desse adolescente, né, que vai se tornar um adulto, tá bom? Vamos dar uma olhadinha, então, em mais algumas informações, tá? Bem, nesse contexto, pessoal, tem alguns marcos importantes para a gente lembrar, tá? Então, olha só, recém-nascido é considerado indivíduo a partir da data de nascimento até o primeiro mês de vida pós-natal. Então, quando a gente fala em recém-nascido, em RN, a gente está considerando aquela criança que está do dia 0, né, que ela nasceu, e aí ela vai até o dia 30. Esse período é o recém-nascido. Já o termo infância vai representar uma fase, tá, que vai se seguir ali aos meses e aos anos seguintes, até a puberdade, em torno mais ou menos de 12 a 14 anos. Lembrando que a partir do momento, pessoal, que essa criança ela passou para puberdade, ela já vai ter ali a sequência do que da estrutura que ela vai ter quando adulto, tá? Então é mais ou menos nessa figurinha aqui ilustrando pra gente como que esse processo ele vai se transformando. Bem, e aí o que vai acontecer, pessoal? A gente tem que entender, é interessante que a gente entenda que essa criança, esse recém-nascido, ele vai ter características diferenciadas, ele vai ter características próprias. E agora que ao longo da aula a gente vai destacar algumas dessas características. Então a gente vai separar por membros, né, pelo esqueleto apendicular, pelos sistemas, e a gente vai abordar algumas das características que são importantes, né,
como eu disse para vocês, as que são principais em relação a essa criança, tá bom? Então, olha só, pessoal. Em relação aos membros inferiores e superiores, tá? Então, o que vai acontecer? Os recém-nascidos e as crianças, eles vão apresentar proporções, tamanhos, formatos, volumes de regiões, de órgãos e de estruturas distintos do que a gente encontra no adulto e que estão relacionadas às necessidades adaptativas do seu desenvolvimento, tá? Então, do momento que ele está crescendo. Por exemplo, pessoal, no neonato, os membros superiores e inferiores são proporcionalmente iguais, ou seja, o membro superior, né, o braço, os membros superiores e os inferiores, as pernas, eles têm praticamente o mesmo tamanho, tá? E isso vai ser assim, pessoal, mais ou menos até cerca de 2 anos de idade. Quando então essa distância, né, entre o tamanho do braço e da perna começa a se diferenciar, tá bom? De forma que os membros inferiores, eles se alongam, chegando à vida adulta com cerca de 1/6 mais longo que os membros superiores. E é o que a gente vê hoje, né? Se a gente olhar para o adolescente, para o adulto, é essa perspectiva que a gente tem. Os membros inferiores, eles são mais longos que os superiores. Mas na criança, no neonato, essa diferença, ela começa, na verdade, começa sem diferença e depois que isso vai se instalando, tá? Então, o que acontece, pessoal? A gente tem que entender que o osso infantil, o osso da criança, vai ser diferente do osso do adulto, porque ele vai ter a capacidade de crescer. Então, essa figura aqui, vamos dar uma olhadinha, ela traz pra gente justamente essa diferença do que acontece entre o osso do adulto e o osso da criança, tá? Então, a gente vai ter, nesse caso, uma parte de cartilagem articular, que é igual, tá? A gente tem a parte da epífise, que é a pontinha do osso, a diáfise, que é a parte longa, e a gente vai ter, então, essa cartilagem de crescimento que está aqui no meio. E essa cartilagem de crescimento, ela está ali naquela região e ela vai estar ali para quê, gente? Para ir liberando células que vão formar esse osso e tornar esse ossinho maior, tá? Bem, então no membro superior vai observar, né? O corpo dos ossos longos e da escápula já tem uma ossificação ao nascimento, porém as epífises vão se diferenciar em diversos acidentes ósseos, tá? Então, por exemplo, pessoal, em relação ao membro superior, no decorrer do primeiro ano de vida, na escápula e no úmero, por exemplo, surge a cabeça, o tubérculo maior, o capítulo, o processo coracoide da escápula. Então, embora essa criança ela tenha esse ossinho que está ali formado, em formação, quando ele nasce, pessoal, os acidentes ósseos, né, que a gente estuda, que a gente conhece bem, que estão muito relacionados à inserção da musculatura, ainda está se desenvolvendo. Ele ainda vai desenvolver à medida que essa criança envelhece, tá? Olha só, outros detalhes, tá? Que a gente pode ver. Por exemplo, os ossos carpais. O primeiro a surgir é o captato, tá? Depois o amato, mais ou menos nos 4 primeiros meses de vida. E a partir do segundo ano, todos os ossos progressivamente vão aparecer. Ao redor de 8 a 12 anos, o pisiforme é o último a dar sinal de ossificação. Então, com isso, a gente consegue entender também, pessoal, que essa habilidade manual que a gente tem, né, mais para frente, quando adulto, ela é diferente na criança. Por quê? Por conta da própria conformação óssea, por conta da própria formação que esses ossinhos têm e da forma como eles vão se desenvolvendo e se calcificando, tá? Aqui, olha só, tá mostrando pra gente um pouquinho dessa questão dessas placas de crescimento que a gente veio falando ali, tá? Então, é muito comum, pessoal, a gente ter as placas de crescimento. Aqui a gente tá vendo
ombro, né, cotovelo, joelho, quadril, pegando principalmente aqui o húmero, mas também a una, o rádio, o fêmur, a tíbia e a fíbula. E é comum da gente perceber, por exemplo, no exame de raio-x, uma radiografia, a diferença que tem entre esses ossos, tá? Então, o que aparece, né, quando você olha uma radiografia da criança, é uma radiografia que é diferente do adulto, por quê? Porque claramente a gente vê esse epífise de crescimento, onde vai ter o desenvolvimento todo, tá? E o que acontece no membro inferior? Então, olha só. No membro inferior, pessoal, a exemplo do superior, ao nascimento, o corpo ósseo, eles estão visíveis, porém, no primeiro ano se projetam a cabeça do fêmur e a extremidade distal de tíbia e fíbula, tá? Então, olha só, isso aqui é uma informação bem importante para a gente dentro da pediatria. Ao longo do primeiro ano, a cabeça do fêmur se desenvolve. E aí, gente, nós conseguimos entender, por exemplo, o alto índice de subluxação ou de luxação do quadril em criança, gente, que tem déficit motor em geral. Então, a luxação do quadril, por exemplo, é uma situação recorrente em casos como paralisia cerebral, mielomeningoceles, que atinge membros inferiores. Por quê? Porque esse osso, essa cabeça do fêmur, não vai se desenvolver da mesma forma que se desenvolveria em uma criança que nasceu sem aquela desvantagem que a gente está falando. Então, se a criança nasceu com a desvantagem, essa desvantagem que ela tem de menos movimento, de não ter aqueles marcos motores, aquelas aquisições motoras ocorrendo, os movimentos acontecendo nas articulações, podem ocasionar essas alterações, tá? Então, aqui a gente já tem um caso onde a gente consegue observar bastante dentro da prática, dentro da realidade da pediatria. Vamos lá. Bem, ao longo dos anos, então, a gente vai ter outros ossos que vão se formar, tá? Diferentemente dos carpais, o calcâneo, o talos e o cuboide já se apresentam com centro de ossificação na vida neonatal, tá? E, em geral, até o terceiro ano, o restante dos ossos do tarso já são visíveis. Os ossos da pelve também, eles não são fundidos, tendo uma distinção bem clara, uma separação clara entre o ilho, o isquio e o pubis, né? Esses três ossos no adulto, na imagem anatômica que a gente vê geralmente, eles são três ossos que eles estão praticamente fundidos, né? Tanto que a gente estuda quando tá os três juntos como ossos inanimados, e daí tem a formação do ilho, isquio e pubis, tá? Na criança, pessoal, como ela ainda vai crescer, quando ainda tem aquela questão do crescimento envolvido, esses ossos eles vão estar bem separadinhos e eles vão se desenvolvendo até chegar àquela formação que a gente costuma ver, né, na anatomia, na cinesiologia biomecânica do adulto, tá? Bem, a fusão completa, ela tende a ocorrer no início da idade adulta, ao redor mais ou menos de 20 anos, tá? Então, ao longo desse período, a gente teve todo um processo de formação, de desenvolvimento da pelve. Então, olha só, pessoal, características principais para guardar dessa questão dos membros inferiores, tá? Então, dos membros inferiores e superiores. Então, o que a gente tem bem característico na criança, no recém-nascido? Que a gente vai ter nos ossos uma epífise de crescimento, tá? Muitos dos ossos, pessoal, eles não vão estar mineralizados, eles vão ter a parte toda de matriz de calcificação, mas não vai estar completamente desenvolvido. E esse desenvolvimento depende muito também do que aquela criança faz, do que aquele bebê, aquele recém-nascido faz, dos movimentos que ele tem. Então, por isso que a gente tem esse intercâmbio do desenvolvimento neuropsicomotor com o desenvolvimento dessas estruturas também, tá? Destacando, então, a questão, por exemplo, da formação da cabeça do fêmur, que se dá, né, ao longo do primeiro ano,
e que muitas vezes quando a criança ela é privada de movimento, estou falando privada, geralmente por conta de uma lesão, por conta de uma doença, né, uma patologia, essa criança pode vir a ter problema relacionado a isso, tá bom? Então, pessoal, essas características a gente já passou. Quando a gente chega um pouquinho para frente, a gente vai vendo outras estruturas que são importantes e que são diferentes do adulto. E uma das estruturas que é mais diferente, pessoal, é a cabeça, tá? Então, a cabeça do recém-nascido, ela é bem diferente da cabeça que a gente tem hoje. Vamos dar uma olhadinha. Então, olha só. A cabeça do recém-nascido, ela é cerca de 1/4 do comprimento total do corpo. Então, se a gente dividisse, né, a criança em 4 pedaços, vamos dizer assim, ela seria 1/4, tá? E no adulto, essa proporção já é de 1/12. Só para a gente ter ideia, então, do quanto que é diferente esse tamanho que essa criança vai ter, tá? Também outra característica que a gente tem 2 partes, pessoal, que a gente estuda na cabeça. A gente tem o víscero crânio, que é a parte da frente, é a parte da face, que a gente está vendo aqui. E a gente tem o neurocrânio, que é a parte da caixa craniana, que daí é a porção posterior, tá? Então, o que acontece na criança pequenininha? O víscero crânio, que é a face, é muito menor, é muito mais pequeno, né? Desproporcionalmente pequeno e curto em relação ao neurocrânio. E essa questão, essa razão, né, pessoal, essa diferença pode chegar a cerca de 1/8, tá? À medida que a criança cresce, essa proporção vai diminuindo. Então, ao redor dos 2 anos, a proporção já aumenta para 1/6 e ao redor de 5 anos já se encontra em torno de 1/4, tá? Que é uma proporção que depois ela vai se diferenciando para chegar lá naquilo que a gente tem no adulto, beleza? Então, aqui para a gente ter uma ideia de como se comporta o crânio, se a gente olhar a imagem, ó, essa parte anterior, que é da face do víscero crânio, ela é muito menor que essa parte posterior, que é a parte do neurocrânio, a parte da caixa craniana, tá? Outra característica que já chama atenção até mesmo aqui, pessoal, vocês podem estar observando aí, é a questão das fontanelas, tá? Então, a criança, ó, ela vai apresentar essas fontanelas ainda abertas. Na verdade, o que acontece? Esses ossos aqui do crânio, eles ainda não cresceram o suficiente, certo? Certo. Então, ele tem que ter espaço aqui no meio para que ele possa crescer. E por isso que essas fontanelas, elas são abertas. Se a gente palpar, né, cuidadosamente, nessa fase aqui, só vai ser recobrido pelo tecido epitelial, pelo couro cabeludo, tá? Mas a gente pode ver bem aqui, ó, o osso frontal, o osso parietal na criança, né? Na parte posterior aqui, occipital, aqui do ladinho temporal. E esses ossos, pessoal, eles estão ali, eles já estão posicionados, né? No lugar onde eles vão ficar posteriormente, mas eles ainda vão crescer, né? Em alguns casos de problema, por exemplo, onde a gente tem um fechamento precoce dessas fontanelas, o que vai acontecer? O cérebro, o encéfalo ali dentro, não vai conseguir crescer o tanto que precisava. E alguns casos de microcefalia estão relacionados com esse processo, tá? Mas já já a gente passa mais alguns detalhes. Bem, aqui tem uma figurinha que mostra um pouquinho dessa questão da proporção da cabeça, pessoal. Então, olha só. Aqui tem com 2 meses de vida fetal, tá? Aqui depois, mais ou menos com 5 meses, o recém-nascido. E à medida que a criança cresce, né? Essa proporção da cabeça, ela vai se tornando cada vez menor até chegar à nossa proporção de adulto, tá? Mas se a gente olhar aqui, né? Lembrar do desenvolvimento embrionário, todo o desenvolvimento ele acontece muito em torno, ao redor do neuroeixo. E aí o sistema nervoso ele está muito atuante ali até para reger um pouquinho esse crescimento, tá? Bem, então como a gente viu, o que acontece nesse contexto? O víscero crânio, que é a face, é menos volumoso que o neurocrânio, tá?
Pois, por que isso acontece, gente? O neurocrânio ele está relacionado ao volume do encéfalo e dos órgãos sensoriais, olhos, né, os órgãos da audição, do equilíbrio, que já estão bastante desenvolvidos até no nascimento. Já o víscero-crânio, que é a face, tem seu desenvolvimento relacionado à dentição e aos seios paranasais, em especial o seio maxilar. Então, é muito interessante, pessoal, que essa parte posterior da cabeça, que é onde está localizado o encéfalo, quando a criança nasce, já temos um bom desenvolvimento do encéfalo. E por que é importante a gente já ter um bom desenvolvimento desse encéfalo? É importante para que as estruturas tenham comando. Então, esse encéfalo, por mais que ele tenha mais experiência, mais desenvolvimento sensorial, é ele depois que vai comandar os músculos, né? Que vai comandar as contrações. Então, ele tem que estar mais preparado. Você perguntar assim, nossa, professora, o cérebro, né, o encéfalo, ele nasce pronto? Não, ele nasce ainda por acabar. Muita coisa ainda vai ter que ser desenvolvida. Mas ele já, no nascimento, já apresenta características importantes que dão esse volume. Por outro lado, essa parte anterior, essa parte da face, ela vai se desenvolvendo muito com o quê? Com o maxilar e com a mandíbula. Então, à medida que essas estruturas vão crescendo, à medida que os dentes vão emergindo, essa região ela vai crescendo mais e daí essa proporção que tem antero-posterior, ela vai diminuindo, tá? O que mais que a gente tem aqui? Olha só, no momento do nascimento, a termo, né, o neném que nasce no tempo correto, vamos dizer assim, os ossos do crânio, eles se encontram afastados, tá? Por estruturas membranáceas que formarão posteriormente as suturas cranianas, tá? Existem os espaços suturais que estão ali e que eles apresentam grandes áreas de afastamento na angulação dos ossos, parietal, por exemplo, com osso frontal. Essas estruturas de afastamento, gente, recebem o nome de fontanelas, que popularmente a gente conhece como, a gente já deve ter ouvido falar, né? Todo mundo já deve ter ouvido falar, como moleira, né? E que se falava muito, ai, cuidado com a criança, não pode apertar e tudo mais, tem que tomar cuidado. É verdade, tá, pessoal? Então, essa abertura, essa distância é muito grande no recém-nascido e depois ela vai se fechando, tá? A priori, a gente estuda o quê? Que no adulto, pessoal, os ossos do crânio, eles são fundidos, não é isso que a gente estuda? Então, as suturas, que são as partes que eles se encaixam, elas vão estar já num processo onde a gente, teoricamente, não tem movimento. Então, é isso que a gente acaba estudando. Embora tenha algumas técnicas de tratamento da fisioterapia que acreditam no movimento, tá bom? Dessas suturas. Mas a gente não vai entrar nessa discussão agora. Só quero dar ênfase aqui que nessa fase inicial do nascimento da criança, essas suturas, elas não estão fundidas e esses espaços estão mais abertos, tá? Vamos lá. A fontanela, então, popularmente é denominada de moleira. E na anatomia humana é o espaço macio e membranoso que separa os ossos do crânio dos recém-nascidos, tá? Esses ossos, gente, no recém-nascido, né? O recém-nascido ele possui 6 fontanelas. 2 são ímpares, tá? Que são a fontanela anterior ou bregmática e a fontanela posterior ou lambdoide. E 2 são pares, as fontanelas mastoides e esfenoidais, tá? Então, quando a gente vai descrever, a gente vê justamente isso aqui, olha só, que a gente tem a fontanela anterior ou bregmática, que é maior, tá? A gente tem a fontanela posterior ou lambdoide, que é maior. E também, pessoal, a gente vai ter aquelas que são duplas, né? São bilaterais. A mastoide e a esfenoidal, também direita e esquerda, ok? Bem, qual que é a função, por que que a criança apresenta essa característica, então, ao nascimento, tá? Primeiro, as fontanelas, elas permitem que os ossos do crânio se movimentem, que eles possam se movimentar.
permitindo assim que a cabeça do bebê passe de maneira mais fácil pelo canal de parto. Então aqui, pessoal, a gente já tem uma característica que é uma característica do desenvolvimento, né? Do desenvolvimento da humanidade, por assim dizer. Onde a gente vai ter esse processo de adaptação para que no momento do parto vaginal, do parto normal, essa cabeça, esse cérebro, ele não sofra uma lesão, ele não sofra uma compressão. Por quê? Porque incorrendo tudo bem, né? Ele vai se adaptar, ele vai se moldar e ele vai passar ali pelo canal de parto, tá? Algumas crianças, eu não sei se vocês já viram, já leram alguma coisa, até nascem com o encéfalo um pouquinho alongado, dependendo das características de como foi o trabalho de parto dela, o nascimento, tá? Bem, até o 2º ano de idade, as fontanelas elas vão se fechar, tá? Porque esses espaços vão se ossificar e aí a gente vai ter as suturas, que são essas junções dos ossos que são visíveis no neurocrânio, tá bom? Bem, aqui tem uma figura que mostra pra gente, então, essas suturas principais que a gente tem, tá, gente? Então, se a gente olhar aqui, ó, a gente tem a chamada fontanela anterior, tá? Que é maior, e a fontanela posterior, que é menor, né? Se a gente olhar a anterior, ela tá entre quem? Entre os ossos frontais, que estão aqui na frente, e os ossos parietais, beleza? E a posterior, pessoal, vai estar entre os parietais e o occipital. Então, aqui a gente vai ter essa formação básica, né? Ossinho frontal, parietal e occipital. Aqui na frente, maior a fontanela anterior, aqui atrás um pouco menor a fontanela posterior. Posteriormente, quando esses ossos crescerem e se solidificarem, a gente vai ter a sutura coronal e a sutura sagital. Então, que vai fechar esses ossinhos e que vai estar fundidas ali nessa região do neurocrânio, tá? E aqui atrás a gente vai ter as suturas lambidoides, tá? Quando esse encéfalo se desenvolver. Aqui também, pessoal, a gente consegue observar a fontanela esfenoidal, que está aqui na lateral, e também a fontanela mastoidea, que está aqui mais posterior, tá? Também a gente observa aqui, ó, onde vai ser a sutura coronal e aqui onde vai ser a sutura lambidoide. Então, isso aqui para chamar a atenção da gente dessa questão das fontanelas, né, das moleiras que a criança tem, a localização dela, a importância dela, que é realmente assim, tem que ser desse jeito para que a gente tenha uma boa adaptação ao trabalho de parto e que também aquele cérebro que está ali dentro, aquele encéfalo, ele possa se desenvolver. Porque é isso que vai acontecer, né? O encéfalo ainda vai crescer, apesar da maior parte das estruturas já estarem ali, pessoal, algo que acontece muito, né, nos primeiros anos de vida é a mielinização. Então, toda aquela parte de formação de bainha de mielina, toda aquela parte de desenvolvimento de sinapses, de conexões, vai ser muito importante e vai acontecer e fazer com que esse cérebro ele ganhe mais volume, beleza? Vamos lá. O que acontece então, pessoal? A ossificação das fontanelas vai ocorrer gradualmente, desde o nascimento, tá? Então, a gente vai ter como característica o fechamento das fontanelas laterais a partir de 2 meses de idade, em média, tá? Em geral, tá fechado no 3º mês, tá? Mas o posterior, ele permanece aberto até os 6 meses, podendo chegar até 12 meses. Quando, então, vai ser observado o ópterium e o asterium, que são a parte do fechamento anterior e posterior, tá? Bem, a ossificação da fontanela ocorre, em geral, até o 6º mês, formando, então, o lambda. O último a fechar é a fontanela posterior. A fontanela anterior, ela pode ainda levar mais tempo e ela vai, em geral, se fechar realmente aos 2 anos da vida, tá?
Agora existem algumas situações que pode perdurar aí por mais um tempinho. Então, a característica que a gente tem é o seguinte, as laterais, né, que é no esfenoide e a mastoide, elas vão se fechar primeiro, tá? A partir de 2 meses começa e depois progride até o 3º mês, mais ou menos. A posterior, ela começa a se fechar em torno do 2º mês e vai progredindo, né, a sua ossificação até o 6º mês. Agora, a anterior, ela permanece por mais tempo, até porque se a gente parar para pensar, né, muito esses ossos frontais aqui, ele vai se desenvolver, vai crescer muito, e depois que ela vai se fechar em torno de 2 anos, tá? Bem, vamos lá, vamos continuar. Além das fontanelas, o neonato apresenta a sutura frontal, que vai ser o afastamento anterior dos ossos frontais, oriundo da formação dupla dos ossos frontais, que se fundem formando um osso único mais para frente, tá? Essa estrutura ela vai se manter até cerca de 6 anos e vai dar uma característica como se fosse uma continuidade da sutura sagital. Então, isso aqui, pessoal, para quem não entendeu, a gente tem os ossos frontais aqui na frente, né? Na verdade, a gente tem 2 ossos que posteriormente se unem aqui na frente. Então, é isso que aqui está dizendo no texto, tá? Então, se você palpar na criança mais ou menos até 6 anos, a gente tem a impressão de uma continuidade da sutura sagital aqui no meio, tá bom? Vamos lá, mais um pouquinho. Então, a obliteração das fontanelas ocorre a partir do 3º mês, mais ou menos, onde vai acontecer o crescimento no medial dos ossos. Após o 2º ano, deve ter toda fechada, tá? Nesse meio tempo, pessoal, o que pode ocorrer de, vamos dizer assim, anormal, de errado, né? A crânio-sinostose, que é uma ossificação prematura, tá? Muitas vezes determinando a microencefalia, porque vai dificultar, né, vai impedir o desenvolvimento encefálico. A escafocefalia, que é o fechamento rápido da sutura sagital e que vai fazer com que haja um crânio alongado. A acrocefalia, que é o fechamento precoce da sutura coronal. A cranioesquise, que é a falta da abóbada craniana, geralmente relacionado com os quadros de anencefalia, que são os quadros mais graves, né? A encefalocele ou a meningocele. Quando o encéfalo, né, ou apenas a meninge, fazem protusão para fora devido à falta de algum osso do crânio, tá? E a correção ela deve ser cirúrgica. Isso aqui, pessoal, para quem não conseguir visualizar, é semelhante àqueles casos que a gente estuda de espinha bífida, né? Que a gente pode ter a mielo, meningocele e assim por diante, tá bom? Mas aqui são algumas das alterações, alguns dos problemas que a gente pode ter decorrente do fechamento precoce desses ossos ou dessas suturas ou de alguma outra alteração que venha acontecer ao longo do desenvolvimento, beleza? Bem, a outra estrutura importante que a gente deve estudar e que tem características próprias é a coluna vertebral. Então, vamos dar uma olhadinha em como se desenvolve a coluna vertebral, né, do recém-nascido, da criança, até chegar chegar na vida adulta, tá? Então, olha só, pessoal, aqui a gente fala da coluna vertebral. Bem, a primeira questão é que a coluna vertebral do neonato ainda não desenvolveu as suturas secundárias, tá? Apresentando fortemente apenas as curvaturas primárias, que são as cifoses. Então, se a gente para lembrar, né, lá de quando a gente estuda a coluna vertebral, a gente estuda o seguinte, que na coluna vertebral a gente tem 4 curvaturas fisiológicas, né, no adulto. Essas curvaturas são 2 cifoses, que é a cifose torácica e a cifose sacral, e 2 lordoses, que é a lordose cervical e a lordose lombar, beleza? O que acontece, gente? As cifoses, elas são consideradas curvaturas primárias da coluna. Então, o bebê, ele já nasce com essa cifose. E por que ele já nasce com essa característica? Porque
todo o desenvolvimento embrionário, todo o desenvolvimento do embrião, do feto, ele se deu nessa forma. Ele se deu nesse formato de ser, nesse formatinho de cifose. Vou mostrar uma figura aqui, daqui a pouco eu volto, tá? Então, se a gente olha aqui, essa aqui é uma figura do desenvolvimento embrionário, tá? Lá com 3, 4 semanas da vida embrionária, tá? E aí, pessoal, o que que acontece aqui? A gente vai ter os somitos, né, que depois vai desenvolver as vértebras e os nervos. E o que que a gente observa? Essa curvatura côncava, tá? Então, essa curvatura côncava pra gente são as cifoses e elas são conhecidas como, a gente encontra como cifoses, que são curvaturas primárias, tá? Nem tem como ser diferente, né, pessoal? Já aparece ali do desenvolvimento embrionário e depois vai se perpetuar na criança, tá? Bem, a primeira curvatura secundária, que daí eu disse para vocês, né, que são as lordoses, só para a gente frisar aqui, a surgir é a cervical. A cervical, pessoal, ela até aparece já no feto, porém de uma forma muito rudimentar, e ele vai se intensificar mesmo a partir de 3 a 4 meses pós-natal, tá? Então, tem uma coisa que eu costumo falar sempre, né, quando eu dou essa aula, quando eu falo com os meus alunos na pediatria, que é o seguinte: a gente vai desenvolvendo as curvaturas secundárias à medida em que a gente vai se colocando contra a gravidade. Então, eu preciso me colocar contra a gravidade para que a minha coluna ela se adapte e ela forme essas curvaturas. E aí a gente tem, né, pessoal, se a gente lembrar lá do desenvolvimento neurosensório motor normal, a gente tem que a criança, a primeira habilidade que ela desenvolve é justamente a sustentação de cabeça. E aí essa sustentação de cabeça ocorre quando ela começa a fazer o quê? Quando ela começa a erguer, a trabalhar essa cabeça contra a gravidade. Então, olha só, se a gente, é uma via de mão dupla, né? Se a gente não colocar contra a gravidade, o que vai acontecer? O que não vai acontecer? Não vai acontecer a sustentação de cabeça. Se não acontecer a sustentação de cabeça, consequentemente, não vai formar a curvatura. Entenderam mais ou menos como é que funciona? Então, por que que está dizendo aqui no texto que a curvatura cervical, a lordose cervical, ela se desenvolve em torno do 3º a 4º mês de vida pós-natal? Poxa, está diretamente relacionada com o momento onde o bebê ele tem o quê? Controle da cabeça pleno. A gente estuda que esse controle de cabeça começa a partir do 2º mês, mas que ele está pleno mesmo, que ele está desenvolvido ao 3º mês de vida pós-natal, tá? Vamos lá, o que mais que a gente tem de característica? Já a curvatura secundária lombar, ela vai se apresentar, vai começar em torno de 9 a 12 meses. E aqui, pessoal, a mesma coisa. Por quê? Porque é quando a gente vai tendo... Opa, não é descarga de peso, não. É quando a gente vai se colocando contra a gravidade. Quando o bebê vai se colocando contra a gravidade. Então, a gente estuda também, lá no desenvolvimento motor normal, que a criança, ela com em torno de 8 meses, ela começa a se colocar mais contra a gravidade na posição em pé. Ela já está começando também desenvolvendo engatinhar, que ela está se colocando contra a gravidade na posição de 4 apoios. E ela vai desenvolvendo isso, né, até quando a gente estuda pela literatura, que com 12 meses ela já está em pé, firme e anda, tá? Então, por isso que essa curvatura secundária vai se desenvolver relacionado com a gravidade, beleza? E aí, pessoal, pensem vocês o que vai acontecer com a criança que nasceu com a desvantagem, que a gente falou lá no começo da aula, e em relação a essas formações de curvatura. Se ela não tiver a oportunidade de se colocar contra a gravidade, ela não vai conseguir desenvolver essas curvaturas como uma criança que tem a oportunidade, tá? Então, vão pensando nisso e daí vocês vão conseguir fechar com aquela questão que eu falei no começo da aula. Esse desenvolvimento que a gente está vendo aqui,
ele vai depender muito da habilidade, do desenvolvimento, da força, do crescimento que essa criança vai ter, beleza? Vamos continuar, tá? Então, assim, o neonato, portanto, não apresenta curvatura secundária, apresentando apenas a curvatura primária, que está ligado, como a gente viu ali na figurinha, à posição fetal, à posição de desenvolvimento, tá? E aí, pessoal, quando essa criança ficar em pé, se colocar contra a gravidade, ela vai precisar das curvaturas secundárias, tá? Para dar, então, equilíbrio na posição bípede. Se ela não se colocar contra a gravidade, aí ela não vai desenvolver, tá? Bem, a primeira curvatura secundária cervical, que a gente já destacou também, e este é o primeiro marco no desenvolvimento neurosensório-motor do neonato, está relacionado, né, com segurar a cabeça em torno de 3 a 4 meses, tá? Ao se sentar, a curvatura cervical se afirma e surge a necessidade da curvatura secundária, que é a curvatura lombar. Então, ao começar a andar, ficar em pé mesmo, a criança com 9 meses, a curvatura lombar se estabelece. Então, a gente vai ter as 4 curvaturas, que são as curvaturas fisiológicas da coluna vertebral. Beleza? Pessoal, então aqui a gente tem uma característica geral, tá? De como se dá esse desenvolvimento e como essas curvaturas elas vão se desenvolvendo. Só mostrando uma figurinha aqui na tela, que é bem interessante, né? Então, a questão que a gente falou do feto, né? O recém-nascido, depois a criança, que ela já vai tendo essa formação, essa estruturação, até chegar no adulto, que aí vai ter a cervical e a lombar, que são as curvaturas secundárias, e a torácica e a sacral, que são as curvaturas primárias, beleza? E assim a gente vê esse desenvolvimento. Então, gente, essa questão era a questão que a gente tinha importante para tratar em relação à coluna cervical. Só para acrescentar uma questão, né? A gente também, no recém-nascido, na criança, a medula espinhal, que ela está ali dentro, né, da coluna, do canal vertebral, ela tem o mesmo tamanho que a coluna vertebral. Então, a parte neurológica tem o mesmo tamanho que os ossos. Só que o que vai acontecendo com o crescimento da criança? Os ossos vão se desenvolvendo, eles crescem mais e a medula que está ali dentro cresce menos, numa proporção menor. Então, quando a gente chega, né, no adulto, o que a gente encontra? A gente encontra que a medula, ela termina mais ou menos pela altura da vértebra L1, L2. Ela não termina lá embaixo no sacro. Embora nessa fase, né, desse desenvolvimento ainda exista essa relação, tá? Bem, outras estruturas que são importantes, pessoal. Então, olha, tem uma outra estrutura que é importante da gente estudar, que é o timo, tá? Então, o tímulo, ele é uma glândula importante que a gente tem. O timo faz parte, né, do nosso sistema imunológico, nosso sistema de proteção. E ela fica assim, nessa região aqui do mediastino, na parte superior e anterior. Então, se a gente olhar aqui, ó, mediastino, pessoal, essa região que está entre os 2 pulmões aqui e o coração, tá? Então, a gente pode dizer também que ele fica retroesternal, atrás do externo, que é esse osso aqui da frente que junta as costelas. Bem, é um órgão linfóide, que faz parte do sistema imunológico, que cresce a partir do parto e atinge o seu máximo de tamanho na entrada da puberdade. A partir dessa fase, ele começa a regredir e a ser substituído por tecido adiposo, tá? No recém-nascido, ele tem cerca de 10 a 15 gramas e ao entrar na puberdade, ele já está com 30 a 40 gramas quando inicia a sua regressão, tá bom? E é importante que ele regrida, tá, pessoal? Por que isso acontece? Então, olha aqui o detalhe, ó. Na criança, no recém-nascido, ele vai agir na defesa, evitando infecções. Na vida adulta, no adulto, a glândula regride, uma vez que o corpo já adquiriu a maior parte da sua resistência às doenças nessa fase. E aí, pessoal, tem uma coisa muito importante para dizer aqui.
por que que a criança toma vacina? Por que que a criança pequena toma muita vacina? Você hoje, na sua vida adulta, você toma muita vacina? Que nem você tomou quando criança? Não. Então, a criança, ela toma muita vacina, pessoal, não é para judiar da criança não, tá? Ela tem a fase certa para tomar, por quê? Porque é o momento em que o timo ele está no máximo da sua atividade. Então, o timo estando no máximo da sua atividade, ele vai fazer o quê? Ele entra em contato com aquele antígeno, né, que tem na vacina, ele vai reconhecer esse antígeno como um ser estranho ali naquele corpo e ele vai produzir anticorpos. E vai deixar esses anticorpos, né, na nossa vida, esses anticorpos, eles ficam guardadinhos. E eu não uso eles, a menos que eu entre em contato de novo com aquela doença que eu tomei a vacina, tá? Então, pessoal, vou dar um exemplo bem fácil, a vacina do Zé Gotinha, né? A vacina da polio, gente, é uma vacina que a gente toma, vai tendo reforço, e essa informação dos anticorpos, ela fica armazenada na minha memória imunológica. Hoje, se eu entrar em contato com o vírus que transmite a paralisia infantil, né, que é a doença transmitida que a vacina do Zé Gotinha ela combate, eu vou desenvolver paralisia infantil? Dificilmente, tá, pessoal? Não vou falar que não, porque vai dizer, existiu um caso, muito raro, tá? Mas não, essas vacinas, elas estão aí para nos proteger, tá? Então, as principais defesas imunológicas, as principais defesas, as principais formações de anticorpos a gente tem na infância, até a adolescência. E é por isso que essa fase, esse período da nossa vida, é o período que a gente toma mais vacina, porque o seu timo está funcionando ali bem, tá? Agora, a imunidade é uma coisa complicada, né? Além de ser complicada a gente estudar, é complicada para a nossa vida. Porque o que acontece, pessoal? O que vai acontecer com a pessoa se o timo continuar grande, tá? Então, já foram descobertas algumas doenças relacionadas com esse timo que não evoluiu. Por exemplo, a miastenia gravis é uma doença neuromuscular que já foi estudado, já foi estabelecida a relação entre a não involução do timo. Geralmente, em geral, pessoas que têm miastenia gravis apresentam um timo maior do que seria normal para aquela idade, tá? Também outra coisa que acontece, se o timo não evolui, que acontece muito, gente, é o desenvolvimento de câncer nessa glândula. E o câncer do timo, ele costuma ser bem complicado, tá? Então, só para a gente ter uma ideia, tá bom? Então, o timo, ele tem essa função nobre, importantíssima na infância, mas depois vai ser importante que ele regrida. E lembrem-se disso, não vou entrar aqui em discussão se deve tomar vacina ou não, né? Acho que pelo que eu já falei, já dei uma deixa aí. Mas, pessoal, é nesse período que a criança, ela consegue a imunidade, criar a memória imunológica, criar o anticorpo que está ali, que vai defender o corpo dela mais pra frente, tá? Então, olha só, eu dificilmente vou contrair sarampo, porque eu tomei as vacinas todas direitinho, tá? Pode ser, gente, que eu entre em contato com o micro-organismo que transmite o sarampo? Pode. Se isso acontecer, o meu corpo ele tem o anticorpo ali, ele identifica o antígeno, prolifera um monte de anticorpo e protege, tá? Então, essa é a lógica, então, em relação a essa glândula que é o timo e o sistema imunológico, tá bom? Bem, uma outra estrutura que é bem importante da gente entender e que é bem diferente da criança para o adulto é o coração. Então, o coração, pessoal, no recém-nascido, ele é diferente, ele tem um funcionamento um pouco diferente do que a gente tem no coração do adulto, tá? Isso se deve, gente, pela própria circulação de sangue que acontece durante a gestação. Então, durante a gestação, o sangue da mãe circula no feto, não é isso que acontece? E vai circular, gente, por meio de uma artéria que chega direto na região do coração, na região dos átrios, para fazer bombear. O
bebê, ele respira dentro da barriga? Não, ele não respira. Então, como é que ele tem sangue com oxigênio? Ele tem sangue oxigenado porque é o sangue que chega da mãe, tá? Agora, vou mostrar aqui na figura para eu poder explicar, tá bom? Aqui a gente, só para lembrar, né, pessoal? Normalmente na circulação a gente tem aqui, nessa parte azulzinha, o sangue venoso que entra no átrio direito. Aí esse sangue venoso vai para o ventrículo direito. E do ventrículo direito ele vai para onde? Ele vai para o pulmão. Lá no pulmão, o que você faz? Você respira. E aí você oxigena esse sangue que volta para o átrio esquerdo, depois para o ventrículo esquerdo e aí vai para o corpo, tá? Falando de uma forma bem resumida sobre circulação sanguínea. Aí eu pergunto de novo para vocês, isso aqui acontece no bebê? Não. Por que isso não acontece no bebê, pessoal, que está dentro da barriga, vamos dizer assim, melhor, no feto? Por que não acontece no feto? Porque o feto não respira enquanto está dentro da barriga. Ele vai respirar depois, certo? Daí você fica assim, então como? Então como é que acontece isso, né? Porque para a criança, para o feto crescer, para a gravidez se desenvolver de maneira normal, natural, precisa de sangue oxigenado, não precisa? Precisa. Então, pessoal, tem uma artéria que ela chega direto, uma artéria da mãe, da placenta, que chega direto no átrio esquerdo. Vamos voltar aqui para o desenho, tá? Então, essa artéria, ó, ela chega direto aqui para o átrio esquerdo, com o sangue oxigenado que a mãe respirou. E aí, pessoal, essa parte do coração, a priori, não funciona com essa característica de levar sangue para o pulmão. Agora, essa parte aqui, ela funciona porque ela vai bombear o sangue pro corpo, tá? Então, o que acontece, gente? Nesse período, a gente tem uma formação aqui que se chama forame oval, tá? Então, o forame oval é por onde tem essa comunicação com o sangue arterial. O que vai acontecer, então, ao nascimento? Quando a criança nasce, as paredes do ventrículo vão se diferenciar e se espessar, porque elas vão ter que bombear o sangue, né? Então, elas vão ter que ser fortes, vão começar a se fortalecer. E o forame oval, ele vai iniciar o seu fechamento. Tá vendo a setinha branca aqui, ó? Vou apagar aqui para ficar mais tranquilo, tá? Tá vendo a setinha branca aqui? Essa setinha branca aqui, gente, está indicando o quê? Que aqui tem um espaço aberto, que é o forame oval. Só que esse forame ele tem que fechar, tá? Então, olha só. O forame oval que está no septo interatrial, está entre os arcos, que está aberto no nascimento, ele inicia o seu fechamento pós-natal e deve estar completamente obliterado até o 3º mês de vida. Ele tem que estar completamente fechado, tá bom? Se eu pegar aqui, pessoal, vou desenhar um coraçãozinho assim, tá? Aqui. Se eu pegar aqui e mantiver esse forame aqui aberto, o que vai acontecer? Pode ser que fique atravessando o sangue daqui de um lado para o outro. Isso aqui forma o chamado shunt, que na ausculta cardíaca a gente escuta como sopro, tá? Então é muito comum essa questão da ausculta do sopro no começo ali da vida pós-natal. Mas depois, pessoal, esse forame tem que estar fechado. Se esse forame não fechar e a criança começar a crescer, o que vai acontecer? Então, chama forame oval patente, quando esse forame não fecha, tá? Então, aqui, ó, chama forame oval patente. E se ficar acontecendo, gente, essa comunicação de sangue aqui, a tendência que tem, vou puxar a setinha para cá, tá? É a formação de êmbolos, tá? A formação de coágulos. E aí, gente, um coágulo ele pode dar várias coisas, né? As principais são infarto, que é interromper a coronária, AVE, que é entupir uma veia do cérebro, ou TEP, tromboembolismo pulmonar, se atingir algum vaso do pulmão, tá? Então, só para a gente entender como é que acontece essa questão dessa comunicação do coração e a importância disso,
tá bom? É muito raro, mas é possível que pessoas, mesmo na vida adulta, só depois de adulto, descubram que tem o forame oval ali pequenininho ainda aberto, né? E aí tem que ser feita uma cirurgia para fechar, tá, pessoal? E essa pessoa ela tem um grande risco de desenvolver uma dessas lesões que eu falei para vocês. Ou infarto agudo do miocárdio, ou AVC, ou AVE, ou a tromboembolismo pulmonar, beleza? Então, essa característica principal que a gente tem em relação ao coração do recém-nascido. Vamos falar um pouquinho do sistema digestório agora. Então, olha só. Em relação ao sistema digestório, pessoal, algumas características principais que a gente tem, tá? Bem, uma das estruturas que mais chamam a atenção é o fígado, tá? Por conta do seu tamanho e da sua posição, ocupando quase 2/5 do abdômen. Então, se a gente olhar a figura aqui, ó, tudo isso aqui, pessoal, que eu estou destacando é fígado, tá? Então, o fígado, ele vai ocupar um grande volume, ele é 2/5. Se eu dividisse essa região do abdômen em 5, 2 partes era apenas de fígado, tá? Então, comparativamente, o fígado ao nascimento tem o dobro do peso do fígado do adulto. Claro, gente, comparativamente, tá? Bem, o estômago tem um eixo longitudinal horizontal, que se organizará, né, até formar aquele eixo vertical no adulto, que a gente sabe que o estômago está na sequência ali, né, do esôfago, tá, no adulto. E ao nascimento, a capacidade gástrica é cerca de 30 ml, beleza? Então, pessoal, em geral, no nascimento, quando a criança nasce, o tanto que o estômago dessa criança suporta, o volume que ela suporta é 30 ml. E ela sabe disso. Então, em geral, o que que ela faz? O bebê, ele mama o tanto que ele precisa. Ele vai mamar, né, vai fazer no aleitamento, principalmente no aleitamento materno, ele vai mamar 30 ml, ele vai mamar aquilo que ele precisa. Só que o que vai acontecer? Costuma rapidamente processar, né, essa energia e aí a criança vai precisar de mais. Então, por isso que geralmente tem intervalos mais curtos, né, no nascimento para poder de mamada e depois esse intervalo ele vai aumentando. Tá? Mas nessa fase é muito pouquinho. Isso é importante, pessoal, para a gente pensar, né, refletir, se for o caso, orientar quando a gente vai trabalhando na pediatria, as mães que têm crianças recém-nascidas que não conseguem amamentar no peito, que também não pode oferecer uma dose muito grande de leite na chuquinha ou na mamadeira, tá? Por quê? Porque essa criança ela não vai conseguir. Se o estômago não comportar essa quantidade, gente, o que que vai acontecer? Volta. E daí a criança regurgita, né? Fica soltando aquele queijinho. Acho que todo mundo já viu isso numa criança, tá bom? Vamos lá. No início da puberdade, ele já atinge uma capacidade de 1.500 ml e na vida adulta, mais ou menos, 1.000 ml e na vida adulta de 1.500 ml. Isso a gente pensando em casos onde não há uma grande obesidade, tá? E aí, pessoal, essa característica do fígado ela é importante. O fígado, ele age no recém-nascido muito para fornecer energia, né? Para fazer parte do metabolismo. É uma criança que vai ter um metabolismo grande, porque ele vai estar trabalhando o tempo todo. Também, vamos dar uma olhadinha aqui, tá? Durante a formação do embrião, o fígado é responsável pela produção das células sanguíneas, enquanto a medula óssea ainda não está formada. Então, a gente tem essa característica do fígado também, ele é importante para que a gente tenha um bom desenvolvimento das células sanguíneas, até aquela parte da medula óssea, né, que fica dentro do ossinho, ter a capacidade de formar essas células, tá? Mas, então, um destaque que a gente tem aqui em relação ao recém-nascido é o tamanho do fígado, tá? Que é grande, e também a questão do tamanho do estômago, do volume que o estômago aguenta, que é pequeno. Vamos lá, continuando. Em relação ao sistema excretório, tá? Então, quando a gente fala sistema excretório, o órgão principal é o rim, ou são os rins, tá?
Então, eles são lobulados ao nascimento, com um número variável de lóbulos, tá? E esses lóbulos ele tendem a desaparecer no primeiro ano de vida. Em seu polo superior, as glândulas suprarrenais têm cerca de 1/3 do tamanho do órgão. E ao adulto, né, ela vai ser em torno de 1/20 em relação ao rim. Então, as supras renais, elas são grandes no nascimento em relação ao tamanho do rim, tá? A cavidade pélvica é curta e pouco profunda. Após o nascimento, ela vai aumentar gradualmente à medida que os órgãos abdominais eles vão se reorganizando. E a bexiga urinária, ela está bem localizada na região abdominal e ela vai ocupando, né, a sua posição pélvica progressivamente durante a puberdade e a vida adulta. Então, o que vai acontecer aqui, pessoal? A bexiga ela está bem localizada na região abdominal e depois ela vai descendo, né, para ocupar o seu lugarzinho ali na região da pelve, na região mais baixa do ventre, já na vida adulta. Vamos lá, sistema reprodutor. Na menina, gente, no recém-nascido feminino, é possível observar o útero de corpo curto e o colo longo, imediatamente ao nascimento, tá? Então, em relação ao comprimento do corpo e do colo, é de aproximadamente 2:1, o corpo é menor, o colo é maior. E a criança, o bebê menininha, né, ela pode sofrer a influência dos hormônios maternos, tá? Algumas semanas depois, né, vão se iniciar algumas alterações, essa relação vai mudar até a puberdade, tá? Na infância, o útero é praticamente um órgão abdominal e na adolescência que ele vai, na vida adulta, que vai assumir aquela posição pélvica, tá? No recém-nascido masculino, a próstata ela é grande, por influência também dos hormônios maternos. A partir mais ou menos da sexta semana, ela vai diminuir de tamanho e depois ela vai reiniciar o crescimento de forma vagarosa e constante até a puberdade, quando então ela dobra de volume, atingindo o seu tamanho que vai ter depois na vida adulta também, tá? Então, aqui mais algumas características que a gente tem em relação a essa anatomia do recém-nascido. Agora, pessoal, a gente vai falar da questão respiratória, porque a questão respiratória também vai ter uma série de detalhezinhos aqui para a gente ver e que são extremamente importantes, né, esse nosso conhecimento para as aulas posteriores, para aquilo que a gente vai estudar um pouquinho mais para frente, tá? Bem, em relação ao sistema respiratório, na laringe, entre 6 a 12 meses, é possível encontrar a epiglote à altura do áxis, mais ou menos, tá? Então, na figurinha aqui mostra mais ou menos, ó, a laringe nessa altura de C2, C3 aqui na criança, tá? Até 6 a 12 meses um pouquinho mais alta. Durante a infância, ela vai iniciar seu posicionamento mais inferior, até que ela vai se localizar entre as vértebras cervicais 3 e 6, tá vendo aqui, ó, já no adulto, variando de acordo com o gênero, não é? Com o sexo. Mas aqui, pessoal, a gente tem essa característica da gente ter essa questão da epiglote mais alta, tá? Durante a infância. A caixa torácica, ela já vai apresentar um aspecto mais arredondado ao nascimento, porque o diâmetro anteroposterior e transversal, eles são muito próximos, eles são muito parecidos, o que é diferente no adulto. No adulto, essa relação é de 1:3, tá? O eixo longitudinal é curto e a circunferência torácica é muito semelhante à circunferência abdominal. E as costelas do bebê, elas tendem a ficar horizontalizadas. Isso acontece, gente, durante os 2 primeiros anos de vida. E aí essa circunferência ela vai começar a se distinguir, vai se tornar cada vez maior, né, do que a abdominal, vai se tornar cada vez maior que a abdominal. Então, é muito comum quando a gente vê um bebê, a gente ter aquela característica de ser
redondinho, né? Essa parte toda do tronco, como se fosse arredondada por conta dessa característica da gente ter esse diâmetro antero-posterior e também o transversal muito parecido. E é como se o abdômen e a caixa torácica ela fosse assim muito semelhante, como se fosse algo, uma continuidade. À medida que vai crescendo, essas diferenças elas vão se acentuando, vão se modificando até para acomodar, né, os órgãos torácicos e depois os órgãos abdominais e pélvicos. Bem, o que mais que acontece? A traqueia neonatal apresenta um diâmetro menor, que persiste no primeiro ano. A partir de então, o diâmetro ele pode ser calculado em milímetros, correspondendo à idade em anos, até atingir o lúmen do adulto em torno de 1,2 a 1,5 centímetros, tá? Bem, ao nascimento também, as solicitações respiratórias se modificam, né? Como a gente disse, o bebê não respirava dentro da barriga. E isso acontece porque vai haver uma requisição, uma necessidade de energia que o sistema cardiorrespiratório fetal não respondia, tá? A dinâmica das forças de propulsão dos ventrículos se modifica. O ventrículo, eles não precisavam bombear sangue quanto a uma pressão que agora vai ter, tá? Fazendo com que o ventrículo esquerdo ele seja mais solicitado, para que ele tenha força de ejeção. Já o ventrículo direito vai ter uma solicitação pressória menor, porque é de onde começa a respiração pulmonar, tá? Mas essas são questões que também estão muito envolvidas com aquela situação que a gente explicou ali um pouco antes, da circulação, né, do sangue arterial, do sangue rico em oxigênio, no feto enquanto ele está dentro da barriga da mãe, tá? O que mais que a gente vai ter aqui, pessoal? O desenvolvimento neurológico ainda influencia na morfologia do tronco. Ao assumir a postura ereta, o tórax da criança se modifica nos seus diâmetros para responder às novas demandas energéticas posturais, tá? Então, alongando o diâmetro crânio-caudal e reduzindo os outros diâmetros, a laringe se reorganiza, a traqueia aumenta de sua luz, né? Aumenta a sua abertura, a sua circunferência, para aumentar a eficiência respiratória, tá? Então, aqui outra característica que é importante, gente, que vem de encontro àquilo que a gente estava falando ali um pouco antes na aula, é essa inter-relação que tem entre a alteração morfológica, aqui também, né, que o tronco vai ter, e o desenvolvimento neurosensório-motor. Então, olha só, quando a criança senta, tá? A partir do momento que ela se coloca contra a gravidade, é um momento onde essas alterações elas vão acontecendo de uma maneira mais evidente, tá? Eu gosto de chamar a atenção também quando a gente fala do sistema respiratório do recém-nascido, da questão da presença do surfactante. Então, isso também é algo bem recorrente nas provas de concurso, é algo que a gente tem que conhecer. A gente vai dar uma pincelada aqui, mais para frente a gente vai explorar mais junto com a fisiologia e com as doenças que atingem o bebê, tá? Que a gente estuda lá na neonatologia. Então, o que acontece, pessoal? Para que a gente possa respirar, voltando só um pouquinho. A gente já falou aqui, né? O bebê não respira dentro da barriga da mãe. Quando ele nasce, pessoal, ele vai respirar, ele vai ter a primeira respiração e aí ele vai expandir os pulmões. O pulmão dele tá ali fechadinho, pequenininho, tá? E dentro dos pulmões, ou formando os pulmões, a gente tem uma estrutura que chama alvéolo, que eu já vou mostrar a figurinha aqui, mas eu acredito que todo mundo conheça. E essa estrutura, gente, ela tem que se manter parcialmente aberta, né? Parcialmente estruturada, assim, redondinha. O que ajuda a manter essa estrutura é uma substância chamada surfactante, e essa substância ela é produzida em grande volume mais ou menos a partir da 36ª, 37ª semana gestacional. Então, o bebê que nasce antes disso, e cada vez, né, quanto antes ele nascer, pior vai ser essa relação, mas o bebê que nasce antes dessa fase gestacional, que está lá no finalzinho do 3º trimestre,
ele não apresenta o surfactante, e aí o que acontece, gente? Esse alvéolozinho dele tende a se fechar, a colabar, tá? Ele não consegue manter essa estrutura, visto que essa estrutura depende, então, dessa substância. Vamos olhar aqui na figura, tá? Então, olha só, esse aqui é o alvéolo, né, que a gente tem, os alvéolos na fase respiratória. Aqui, pessoal, olha que interessante, tá mostrando o tecido pulmonar, tá pequenininho, mas dá pra ver. Mais ou menos da 12ª, 14ª semana da gravidez, aqui na 23ª, e aqui já no recém-nascido, tá? Então, quando ele tem a experiência com o ar, quando ele consegue respirar. Então, essa estrutura aqui, ó, bonitinha, redondinha, do alvéolo, ele, para ficar dessa forma, ele precisa dessa substância que chama surfactante. E aí, pessoal, quando a criança nasce prematura, tá? E aí, quanto mais prematuro, mais complicada a situação, e ele tem ausência do surfactante, ele vai ter muita dificuldade para respirar. E aí a gente pode chegar até a ter uma doença, uma síndrome, né, uma complicação chamada síndrome do desconforto respiratório do recém-nascido ou síndrome da angústia respiratória, que é justamente essa incapacidade de manter esse alvéolo aberto para que as trocas gasosas aconteçam, para que possa acontecer a oxigenação do sangue. E aí não tem mais o sangue materno ali, né? Não tem mais a circulação materna que trazia o oxigênio, tá? Então, chamando a atenção para essa questão, que é uma questão importante também em relação ao sistema respiratório. Beleza, gente, o bebê que nascer a termo, que a gente fala, a gente já vai detalhar um pouquinho isso, né? Que nascer no tempo certo, ele não vai ter problema de surfactante, tá? Então, essa questão é uma questão muito característica, muito relacionada ao recém-nascido prematuro, tá? Vamos lá. Bem, em relação ao peso, né? Na configuração geral, gente, do corpo da criança, ocorre mudança do peso, da altura, dos perímetros cefálicos e torácicos, modificações no índice de massa corporal, entre outros aspectos, tá? O peso corporal ele vai aumentar cerca de 20 vezes após o nascimento, e ao nascer, 80% do peso é água, tá? Já na vida adulta, mais ou menos 60% do peso é água. Agora, quando a gente fala que é água, né, gente, a gente fala de uma maneira resumida, mas o que quer dizer, na verdade, é que é líquido, né? Que tem, lógico, a influência da água, mas que é líquido. Bem, características, então, quando a gente fala em relação ao peso. A gente tem uma classificação da Organização Mundial de Saúde, que também é legal a gente já inteirar, a gente começar a conhecer quando a gente falar da neonatologia. Olha só, pessoal. Então, aqui a gente vai ter a questão da característica da classificação do recém-nascido em relação ao peso, tá? Então, o que é considerado normal, ele está mais ou menos em torno dessa faixa aqui, ó. Entre 2.501 gramas e 4.000 gramas, tá? 2,5 kg a 4 kg. Uma criança com peso extremamente baixo, o peso extremo é menor que 1 kg. Muito baixo peso, de 1,1 kg até 1,5 kg, 1.500 gramas. Baixo peso, de 1.501 gramas até 2.500 gramas. E o bebê macrossômico, né, aquele que já é maior do que seria o padrão normal, né, gente? Normal pra gente é aquele que mais acontece, né? É a criança com mais de 4 quilos, tá? Bem, essa outra tabelinha aqui também é importante. Por quê? Porque ela traz aquela relação da classificação do recém-nascido quanto ao tempo, né, as semanas gestacionais, o tempo de nascimento. Então, o que é considerado normal, gente, é o bebê a termo, tá? Que está aqui de 37 a 41 semanas, mais ou menos, tá? Pós-termo é quando passou do tempo, 42 semanas ou mais. E aqui embaixo a gente tem os graus de prematuridade. Então, é considerado um prematuro leve de 34 a 36 semanas, um moderado de 30 a 33 semanas, um prematuro extremo de 26 a 29 semanas e um prematuro muito extremo de 23 a 25 semanas, tá?
E aqui, pessoal, a gente tem uma relação bem característica que quanto mais prematuro, né, quanto menor for esse tempo de idade gestacional, menos tempo passou na barriga da mãe, maiores serão os desafios dessa criança na vida ali fora, tá? Então, claro, a gente tem um tempo determinado ali, considerado um tempo certo para ficar ali dentro, e não é porque a gente quer. Então, esse tempo certo é para que se possa ter o desenvolvimento de todas as estruturas que devem estar desenvolvidas, preparadas para a criança nascer e os desafios dela serem menores, não que serão poucos, né? À medida que nasce, os desafios já começam para a criança, nascendo a termo ou não. Mas aquelas crianças que nascem antes ou muito antes da idade gestacional, elas vão ter muito mais desafios, então muito mais estruturas que não se desenvolveram tanto quanto poderiam ter se desenvolvido, tá? Então só para a gente ter essa primeira noção que vai ser importante mais para frente. Pessoal, algumas considerações finais aqui para a gente poder fechar esse assunto. Olha só. Aqui são medidas médias, tá? Então, peso médio em torno de 3.300 gramas, tá? Vai aumentar 20 vezes após o nascimento. O comprimento, né, que é o tamanho, mais ou menos 50 centímetros, tá? E 4 vezes o tamanho da cabeça, e no adulto é 8 vezes. Meninos são maiores e mais pesados que meninas, em geral, tá? O peso do recém-nascido, 80% é água, no adulto isso é 60%. No recém-nascido tem mais líquido extracelular do que líquido intracelular. No adulto, essa relação, ela se inverte, se modifica, tá? A questão do umbigo, pessoal, então, ao nascimento, ele está mais ou menos 1,5 centímetros abaixo do ponto médio, que é do corpo. E durante o desenvolvimento, o umbigo ele vai subindo um pouquinho, até estar mais ou menos a uma altura de 3 quilos, uma relação de 3 quintos abaixo dele, tá? Do meio do corpo. A questão dos pelos, então, é comum que algumas crianças, elas nasçam com um pouco mais, outras com um pouco menos, mas que nasçam com uma característica que é o lanugo, que é uma primeira camada, que se desenvolve mais ou menos aos 4 meses da idade fetal, tá? Antes do nascimento, boa parte desse pelinho, né, ele vai ser substituído, tá? E um pouco após o parto. E aí, cílios, sobrancelhas, couro cabeludo são mais resistentes do lanugo e são os últimos a serem trocados, tá? Então, são os lugares onde a gente vai ter, eles vão permanecer mais. Bem, os pelos secundários também são finos e os pelos terminais que vêm na puberdade são mais grossos. Então, essa é uma característica que a gente tem em relação ao desenvolvimento também, tá? Também, pessoal, uma outra característica que a gente pode ter é que as glândulas sebáceas também vão se desenvolver em torno do 4º mês e eles lançam secreções que serão os principais componentes do chamado vernix caseoso. O vernix caseoso, gente, é uma melequinha, né? Uma proteção que envolve o bebê. A gente vê muito quando a gente vê, né, cenas de nascimento, né? O bebê todo cheio de uma substânciazinha recobrindo a pele. E ela vai ser uma proteção contra o contato com o líquido amniótico, tá? E essa camada esbranquiçada que recobre o recém-nascido quando a gente vê, né, no nascimento. Uma outra questão que o recém-nascido ele tem muito é a questão da gordura, então ele acumula uma quantidade da gordura que é chamada tela subcutânea, tá? Nesse recém-nascido normal, gente, que vai ser mais robusto, né, mais redondinho, mais fofinho que o recém-nascido prematuro, essa gordura ela se compõe basicamente de gordura marrom, que se localiza na região de pescoço, entre as escápulas. Por isso é muito característico o recém-nascido, ele tem um pescoço curto e grosso, tá? Na região do externo e também na região posterior às glândulas suprarrenais e aos rins. Então, pessoal, é muito característico, né, no recém-nascido,
ele ter essa questão dessa concentração dessa gordura, principalmente nessa região aqui em cima. E para que tem isso, gente? Tem muita dessa gordurinha para manter a temperatura corporal, tá? Então, a gente já sabe, né? A gente já estudou que a temperatura corporal, ela é muito mantida no meu corpo pela camada de tecido adiposo que eu tenho. Então, quanto maior for meu panículo adiposo, minha camada de tecido adiposo, mais eu vou reter o calor. E eu retendo o calor, pessoal, o que vai acontecer? Eu mantenho a minha temperatura corporal estável. Agora, quanto menor for a quantidade de gordura, maior a minha tendência a não conseguir controlar essa perda. Isso é interessante para a gente aqui dentro da neonatologia também, por quê? Porque essa formação de gordura, ela ocorre principalmente no terceiro trimestre, principalmente no final do terceiro trimestre de gestação. Então, isso quer dizer que aquele bebê que nascer mais prematuro, que nascer mais cedo, o que vai acontecer com ele? Ele vai ter uma característica ainda maior de não ter a gordura, consequentemente de não conseguir proteger tanto, né, manter tanto a temperatura corporal. Tanto que vai ser uma outra variável que vai ser importante lá na parte da UTI neonatal, que vai ser essa manutenção da temperatura, porque essa criança ela vai ter dificuldade de manter, tá? Bem, vamos lá. Essa gordura é importante, então, na manutenção da temperatura corporal e na produção de calor, tá bom? Como a gente já disse. Não há depósito de gordura no feto, mas isso não traz nenhum problema nutricional, tá? A placenta, ela fornece o carboidrato, que é importante para a fonte de caloria, e ao nascimento se desenvolvem os depósitos de gordura, tá? Fora essa gordurinha aqui que já está formada lá. Antes do nascimento, em geral, o bebê ele tem um acúmulo de reservas, né, de carboidratos no fígado, no sistema músculo-esquelético, que pode suportar até 3 dias após o nascimento, quando o bebê realmente começa a mamar com maior volume. Porque o que acontece? Depois que a criança nasce e que ela começa a sugar a mama da mãe, aí sim que vai ocorrer aquele start, né? Aquela liberação hormonal que informa lá o hipotálamo da mãe que está na hora de liberar oxitocina e ejetar o leite. A prolactina ela já veio crescendo, a formação de leite muitas vezes está ali, só que quando começa esse processo, então, do bebê sugar o seio, né, sugar a mama, é que realmente acelera essa questão da ejeção de leite, da produção de leite. Só que isso pode demorar um tempinho, tá, pessoal? Então, ainda é considerado normal, até 3 dias após o nascimento, essa criança ter uma reserva, ela já vai se preparando para isso, né? Lá dentro da barriga da mãe, ela tem uma reserva para aguentar esses dias antes do leite realmente descer, né? Que se fala, antes dessa produção ficar maior, tá? Então, é uma questão também que está muito ligada e vai ser importante em relação ao recém-nascido, que é o recém-nascido prematuro, que muitas vezes não vai ter essa capacidade, primeiro de acumular essa energia, porque não estava no tempo ainda, né? E também essa relação com o aleitamento materno, que às vezes fica complicado. Bem, mas o que a gente tem aqui? A temperatura normal é em torno de 36,6 graus, tá? Ela pode cair logo após o nascimento, chegando a 32,7, mas depois ela vai se estabilizar, né, na criança no nascimento normal. E em relação ao esqueleto, complementando o que a gente já tinha falado, o número de ossos recém-nascido é em torno de 270, e que são ossos separados ainda, né, em formação, 172 no esqueleto axial, né, que é o centro do corpo, e 98 no esqueleto apendicular, que são os membros, tá? Pessoal, então aqui a gente trouxe as principais características que a gente vai ter em relação ao recém-nascido, né? Em relação à criança, as questões anatômicas que envolvem. Essa aula é extremamente importante para ser esse ponto inicial, que a gente vai dar continuidade posteriormente no estudo da neonatologia, da UTI neonatal, do papel do fisioterapeuta.
mas aqui a gente já começa a perceber, né, de uma maneira que a gente vai trabalhando mais depois com o tempo, mas a gente já começa a perceber as características que não se desenvolveram, né, na criança prematura e que vão impactar, então, nesses desafios que ela vai viver após o nascimento, tá bom? Pessoal, então a gente encerra por aqui. Muito obrigada.